Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Olá, meus irmãos e irmãs, amantes da escola dominical, a paz do Senhor. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula da nossa revista que compõe o primeiro trimestre de 2020, cujo tema da nossa revista é a raça humana, origem, queda e redenção. Na lição de número 9, nós vamos estudar sobre o primeiro projeto de globalização. A lição de número 8 falou sobre o início da civilização, baseada lá em Gênesis capítulo 4, que vai revelar para nós que a sociedade ela se agrupa em torno de pilares. Nós temos ali pelo menos 4 pilares da civilização, e eles se agrupam em torno desses pilares. A lição de número 9 tem como texto base o capítulo 11 de Gênesis, que vai tratar da tentativa dessa civilização pós-diluviana de se aglomerar, se juntarem e não se espalharem. E uma vez fazendo isso, eles estão indo de encontro ao projeto original de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, cujo projeto era justamente do homem se multiplicar, produzir, se multiplicar e encher a terra. No capítulo 9 de Gênesis, nós vamos ver esse projeto sendo reconfigurado agora na geração pós-diluviana, representada por Noé. Eu até gostaria de chamar a sua atenção para esse projeto. Gênesis capítulo 1, nós vamos observar, olha só, Gênesis 1 e 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. A primeira parte do versículo vai dizer que Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, observe que é praticamente a repetição é a repetição dessa ordenança. Por que essa ordenança ela está sendo repetida aqui? Porque a geração antediluviana que recebera essa ordenança, Deus havia extinguido, Deus havia, através do dilúvio, acabado com essa geração. Então, no versículo 6, nós vamos observar Deus indignado, enfurecido por causa do pecado dessa geração que se multiplicou. Então, através de Noé, que era um homem justo, temente a Deus, ele preserva a raça humana, mas destrói aquela geração. Então, aqui no capítulo 9, nós temos o pacto de Deus com Noé, que é o genitor o pai dessa nova geração, dessa nova civilização, e ele refaz aquela aliança do Éden. Então observe que o versículo 1 repete as mesmas palavras de Gênesis 1 e 28, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o projeto original de Deus para a raça humana era que eles fossem produtivos, se multiplicassem e enchesse a terra. No capítulo 4, que foi assunto da lição de número 8, nós temos ali os pilares que iam dar sustentabilidade para essa geração. E quando nós observamos Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 20, nós vamos ver ali os principais pilares da civilização humana. O que mudou de lá para cá ao longo dos milênios e dos séculos é que a ciência, ao se multiplicar e trazer consigo a tecnologia, aqueles pilares eles foram aperfeiçoados, mas os pilares
a base for estabelecida lá. Essa geração pós-diluviana, nós vamos observar que por causa do pecado de Cã, os seus filhos, principalmente Canaã, eles viram as costas para esse projeto divino. Eles se afastam de Deus, são filhos, uma parte da descendência de Noé, que assim como Caim, eles resolvem não temer ao Senhor. E nós vamos observar que assim como a maldade de Caim acabou influenciando a geração de Sete e vindo com isso a destruição dessa geração com o dilúvio, a geração de Cã e consequentemente Canaã acaba influenciando a geração de Sem e Jafé, e eles acabam também se distanciando do Senhor. Então Noé não tem a firmeza de incutir em Sem e Jafé o temor ao Senhor. E aí nós vamos observar que essa geração vai se distanciando cada vez mais do Senhor, e no capítulo 11, que é o capítulo texto da nossa lição, eles vão intentar para si construir uma torre como referência de uma unidade, para que eles não se espalhassem. E uma vez não se espalhando, eles estão justamente dizendo não ao projeto original de Deus. O texto da nossa leitura em classe, que está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, desse texto é extraído o texto-alvo, que está no versículo 9, que resume justamente essa oposição que os descendentes ou a geração pós-diluviana faz contra o projeto original do Senhor. Veja o versículo 9 que está no nosso textual. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática sintetiza a lição da seguinte maneira: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Então observe que a palavra-chave aqui é globalismo. O tema da lição é o primeiro projeto de globalismo. Eu quero chamar sua atenção, professor, principalmente você que vai dar aula, que vai estar diante da sua classe para ministrar essa lição. Eu gostaria de sugerir a você que desse uma olhadinha, desse um Google e desse uma estudadinha, não precisa se aprofundar no assunto, mas só para você ter a definição ou saber distinguir o termo globalismo de globalização. O que é a globalização? A globalização nada mais é do que o avanço da ciência, da tecnologia, principalmente através dos meios de transportes e de comunicação. Uma caravana ou alguém que saía do continente europeu para chegar na América do Sul, há algumas décadas atrás, levava meses. Hoje, você pega aí um avião em São Paulo, questão de horas você está do outro lado do mundo. Um exemplo de globalização, por exemplo, em 1965, quando da morte do ex-presidente americano Abraham Lincoln, a notícia da sua morte demorou 13 dias para chegar na Europa. Em 2009, outra personalidade conhecida mundialmente, o cantor Michael Jackson, a notícia da sua morte foi transmitida em tempo real para todo mundo. Então isso é um exemplo claro de globalização, a globalização da informação, da notícia. O globalismo está relacionado a poderes,
imperialistas, pessoas, um número bem pequeno de pessoas poderosas, com muito poder financeiro e de influência, que se utiliza dos instrumentos, dos mecanismos do globalismo para impor uma agenda. E para isso eles fazem uso das mídias, eles fazem uso dos governos, eles fazem uso do cinema, da dramaturgia, para impor as suas ideologias. Por exemplo, é muito comum no Brasil hoje a gente ouvir do Estado sugerir como é que os pais devem criar os filhos. Na realidade, são pessoas poderosas que não são vistas, não são eleitas pelo povo, que se utiliza do governo para impor a sua agenda. Então, os globalistas, o globalismo vai se utilizar de personagens famosas, conhecidas e com carisma mundial, e para dar pitaco, para puxar a orelha de estadistas, de países, e dizer o que esses países devem ou não fazer, como eles devem ou não gerir a sua nação. Então, o globalismo é essa concentração de poder e de interferência na vida do indivíduo. Quando nós olhamos para esta lição, o que é que nós vemos lá no capítulo 11 de Gênesis, em Babel? Nós vemos justamente uma aglomeração de pessoas, ou seja, aquela sociedade que estava se unindo para se fortalecer, e ao invés de buscar de Deus uma direção para o projeto que Deus havia estabelecido, eles estavam se fortalecendo para ditarem as suas próprias regras, os seus próprios costumes e a direção que eles deveriam tomar. Então, é bom e interessante, você, professor, você que está assistindo esse vídeo, procure pesquisar um pouquinho sobre a diferença entre globalismo e globalização. Então, a lição 9 ela não está falando de globalização. A lição 9 ela está falando de globalismo, que é esse poder oculto, né? Oculto porque são pessoas, só que não são conhecidas da mídia, embora se utilize da mídia, não são eleitos, não são líderes eleitos pelo povo, mas são pessoas poderosas que se utilizam de tudo isso para impor a sua própria agenda. Então é interessante você pesquisar, porque lá na sua classe pode ser que alguém pergunte para você, né, qual é a diferença. Então você não precisa dar uma aula sobre globalismo e globalização, mas o objetivo falarmos, nos determos na proposta da lição. Né? Depois da aula você pode até, numa roda de conversa, se aprofundar mais sobre esse assunto, sobre esse debate. Mas o objetivo é nos deter na lição. Mas é importante, se diante de uma pergunta sobre essa diferença, você saber diferenciar, tá? E não caia, né, no descuido de tratar o globalismo como globalização, porque são coisas totalmente distintas. O objetivo geral, então, dessa lição é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Então, tanto o primeiro projeto quanto a onda de globalismo hoje, ela vai contra o projeto original da Palavra de Deus. Nós vamos observar aqui na lição que nós estamos diante de duas ordenanças divinas. A primeira foi lá no Éden, quando Deus abençoa o homem, ordena que ele seja produtivo, se multiplique e encha a terra. E depois, na
na nova aliança, com a morte de Cristo. O id de Jesus é justamente esse de ir por todas as nações e pregar o Evangelho, ou seja, é espalhar a palavra de Deus. E o globalismo ele vem justamente nessa concentração de domínio, de poder, de ideias e assim por diante. Os objetivos específicos essa lição, ela tem 3 tópicos, né, e os objetivos específicos versa sobre cada um desses tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a segunda civilização humana, que é justamente essa do capítulo 11, essa que tenta se opor a Deus, concentrando sobre eles o seu domínio, o seu poder. O segundo tópico versa sobre o globalismo de Babel, né, que é propriamente o intento que essa geração pós-diluviana tem inicialmente. E o último tópico nós temos aí a intervenção de Deus, a fim de que o seu projeto siga o seu curso. A introdução chama a nossa atenção para essa primeira tentativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia, essa tentativa teve lugar em Siná, na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa literalmente entre rios, né? Que é essa região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Trata-se de uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da Terra. Primeiro tópico, a segunda civilização humana. Nós temos aí essa resistência, como já falamos, né? A introdução do tópico aí, nós temos o seguinte: nesse tópico veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Aqui está essa nova aliança, nós lemos aqui inicialmente, quando Deus, no versículo 1 de Gênesis 9, Deus abençoa Noé e seus filhos e disse-lhes, né: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, aqui nós vamos observar essa resistência dessa geração. Temos aí no primeiro tópico, o subtópico, a apostasia de Cã e de Canaã. Diz o seguinte: assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seus filhos e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a desistência de Sem e Jafé ao pecado e à iniquidade. Então, observe que o pecado de Caim e da sua descendência acaba de tal forma influenciando a geração de Sete que lá no capítulo 6 nós vamos ver Deus intervindo e destruindo aquela geração, preservando a raça humana através da linhagem de Noé. Aqui nós vamos ver a força do pecado novamente, né? A descendência de Cã e Canaã, que Cã foi o filho que descobriu ou viu a nudez do seu pai, e ao invés de cobri-lo, chama os seus irmãos, ou seja, expõe a nudez do seu pai, e então ele recebe uma maldição, e aí o seu pecado acaba influenciando os seus irmãos, a linhagem de Sem e Jafé, os descendentes. E aí no capítulo 11 nós vamos ver essa geração totalmente voltados de costas para o Senhor. É possível que essa geração tivesse ouvido sobre esse projeto de Deus de multiplicar e se espalhar pela terra, mas o seu pecado, a ausência de temor a Deus vai fazer com que eles se oponham a esse projeto. E aí no terceiro subtópico, ainda no primeiro tópico, nós temos aí o descaso para com o mandamento divino. Os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Gênesis 9,
versículo 1, como nós já lemos aqui, e o versículo 7, nós temos o seguinte, Gênesis 9, 7, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, é uma repetição do que está no versículo 1, que é uma repetição de Gênesis 1 e 28. E ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. O versículo, a leitura bíblica em classe, o versículo 3 diz assim, ó, e disseram, eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, observe que eles se organizam para se juntarem e não cumprir o projeto original de Deus. O versículo 6, o versículo 5 ainda, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então observe que eles decidem se unirem para não cumprir o propósito de Deus, cumprir o projeto de Deus. Deus, vendo o que eles estavam fazendo, o versículo 5 diz que Deus desce para ver de perto. Aqui é uma linguagem antropomórfica, em que é atribuído a Deus características humanas. É claro que Deus estava vendo, ele não precisa descer, mas aqui Deus, quando é interessante que a gente entender que todas as vezes que Deus vai falar com um homem, ele fala como se fosse um de nós. Então, Deus desce, e ao observar o versículo 6 diz que o Senhor vê o povo, e o próprio Deus diz, olha, o povo é um, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então o próprio Deus reconhece que o povo unido é uma unidade, independente se essa unidade seja para o bem ou para o mal, ela prospera. Então a unidade aqui do povo era para o mal, e o próprio Deus reconhece que eles iam prosperar. Não significa aqui que eles iam literalmente construir uma torre até atingir os céus. Essa torre aqui era um memorial de referência para que eles estivessem juntos. É mais ou menos, por exemplo, as torres gêmeas nos Estados Unidos. Por que elas foram escolhidas, né, para aquele atentado? Claro que pela altura, mas não somente por isso, mas pelo que elas representavam. Ali estava o poder financeiro da América. Então essa torre é uma representatividade desse poder e uma referência para que eles estivessem unidos. E o próprio Deus diz que agora o povo sendo um, eles alcançariam o seu intento. Qual é o intento aqui? Fazer essa torre tocar o céu? Não necessariamente, mas Deus reconhece que unido eles não se espalhariam, né? E aí o que é que Deus faz? Aí nós já vamos aqui para o tema do terceiro e último tópico, que é a intervenção de Deus. Então, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé. Observe no versículo 7, né? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então agora é interessante que aqui nós temos a origem dessa diversidade de línguas e dialetos. Então começa aqui. Então agora o povo não se entendendo mais, é lógico e é óbvio a gente pensar que como é que eles se agrupam? Eles se agrupam de acordo com a língua que eles falavam, né? Aqui não há tempo ainda para um estudar e entender a língua do outro. Hoje a gente sabe que
até por causa da globalização, do conhecimento, da tecnologia, é possível a gente aprender outras línguas, e mesmo não sabendo outras línguas, é possível você se relacionar e conviver com pessoas de outras línguas. Mas aqui a gente sabe que estava no nascedor, então eles vão se agrupar a partir do dialeto, da língua que cada um falava. Então nós temos aqui Deus intervindo nesse projeto diabólico que ia contrário ao propósito original do Senhor. O primeiro subtópico do terceiro tópico vai falar justamente sobre isso, a confusão das línguas. Como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide espalhá-la para que os homens separados uns dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. O segundo subtópico, o efetivo povoamento da terra. Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos, ou seja, eles estariam fadados à destruição. Então, observamos aqui que temos mais uma manifestação da graça de Deus. Deus sabia que se eles não fossem espalhados, não havia outra saída para eles a não ser destruídos. E como Deus havia dito, havia feito uma aliança que não mais os destruiria, então Deus resolve espalhar, espalhando, ainda que compulsoriamente eles vão cumprir esse projeto divino, mas Deus então está dando continuidade ao projeto que lá em Gênesis capítulo 3 já estava revelado, que viria a semente da mulher e feriria a cabeça da serpente. O terceiro subtópico do capítulo 3, nós temos a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel: dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então observe que Deus, então, conhecedor de todas as coisas, na sua sapiência e poder, ele entende que essa dispersão compulsória, ela não seria suficiente para cumprir o projeto original. Lembrando que no bojo desse projeto está a promessa da semente da mulher. Então o objetivo aqui não é simplesmente frutificar, multiplicar e encher a terra, mas é dar condições para que a promessa da semente da mulher ela pudesse ser realizada e cumprida. Então, para que isso acontecesse, o que é que Deus faz? Deus, então, em seguida, a dispersão se dá no capítulo 11. No capítulo 12 de Gênesis, nós já temos aí Deus escolhendo, assim como ele escolheu lá no capítulo 6 um justo, temente a ele, para preservar a raça humana. No capítulo 12 nós vamos ver Deus encontrando um outro homem justo, temente a ele, a saber, Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão. Essa promessa é estendida ao seu filho Isaque, que também é estendida ao seu filho Jacó. De Jacó é estendida aos seus 12 filhos, a essas 12 famílias, e aí nós temos o nascedouro da nação de Israel, a quem Deus faz uma aliança, estabelece leis, estabelece códigos de preservação e crescimento, amadurecimento dessa nação, para que essa nação então fosse a manjedoura do projeto original de Deus, que era a salvação
da humanidade através do seu Filho Jesus. Nós vamos observar que a nação de Israel ela teve altos e baixos, mas Deus deu condições a essa nação de guardar a semente da mulher, e na plenitude dos tempos Cristo nasceu, exerceu seu ministério, morreu na cruz, religando novamente o homem com Deus, ou seja, aquele abismo que o pecado ele estabeleceu com a queda. Cristo ele é essa ponte que transpõe esse abismo, trazendo de volta o homem para se relacionar intimamente com Deus. E nós vamos observar na própria Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, já na nossa conclusão, né, concluindo isso, e eu quero concluir lendo a conclusão, que nos diz o seguinte: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou 2 ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação da terra, Gênesis 9, 7. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo, versículo 18 e 20 de Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então observe que nas palavras do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações. Isso deixando claro que o projeto havia sido cumprido. O povo havia se multiplicado, havia crescido, se multiplicado e havia enchido toda a terra. Na comissão dos discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos observar o reforço ou a repetição da grande comissão do Senhor Jesus. Versículo 8 de Atos capítulo 1: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então observe que a comissão de Jesus, ela é também até os confins da terra. Então, o que o globalismo tem a ver com isso? O globalismo é a contramão de tudo isso. É a concentração de interesses, de poder em um único lugar ou em uma única causa, e sabemos que a causa do Evangelho não cabe no projeto de globalização, assim como o projeto de Deus para a humanidade lá no Éden não coube no primeiro projeto de globalização. O Evangelho genuíno, ele não cabe nos sistemas globalistas que têm influenciado a sociedade atual. Então, que possamos refletir sobre esta lição, sobre esse tema, sobre esse intento das gerações pós-diluvianas, né? E entender que o inimigo das nossas almas, ele está sempre se reinventando e usando todos os meios para ir de encontro, ou seja, ir contra, fazendo oposição ao projeto de Deus para o homem. Então, reflita nisso, e o meu desejo é que todos nós sejamos edificados com essa lição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique na paz. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.